E as atenções de todo mundo estão hoje para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Será apresentado às 15 horas no horário de Brasília. As expectativas que soam sobre ele podem vir tanto para o campo positivo quanto também para o campo negativo, quando falamos a respeito de valores sendo negociados, em especial lá na Bolsa de Chicago. O fato é que hoje nós teremos um relatório no qual devemos ter uma ampliação na expectativa de produção, principalmente no Brasil. Essa expectativa deve subir para o país para algo entre 103 milhões e 104 milhões de toneladas. Essa é a maior aposta. Só que não é só isso. A expectativa de produção nos Estados Unidos hoje pode chegar na média acima de 119 milhões de toneladas de soja. É muito mais soja no mundo por conta dos dois principais produtores. Ainda falando a respeito do que deve acontecer nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, um outro dado importante é em relação aos estoques norte-americanos. Já em dezembro, o mercado aguardava que o Departamento de Agricultura norte-americano reduzisse a sua expectativa de estoque para os Estados Unidos. Por quê? Porque por lá, esses dados, por conta da forte comercialização de soja dos Estados Unidos, já se aguardava um estoque menor. Não foi reduzido em dezembro e agora o mercado tem como certo que os estoques norte-americanos serão reduzidos. Apesar dessa redução, esse estoque é mais do que 100% superior aos estoques de passagem da temporada 2015-2016. Então, são dados importantes e que norteiam o mercado no dia de hoje, serão confirmados apenas mais tarde. Mas já que nós temos as expectativas, vamos saber então agora como é que ficam essas expectativas, começando pelo Brasil, um gráfico que eu já mostrei durante essa semana no Agricultura BR e que mostra como que devem ser registrados os dados brasileiros. Olha só. Temos aqui a situação de produção no Brasil, mínima, média, máxima e o que foi apresentado no mês de dezembro. A mínima esperada para o Brasil em termos de produção é manter o relatório de dezembro, portanto, em 102 milhões de toneladas. A média, que é a esperada pela maior parte dos operadores de mercado, são de 103 milhões e 300 mil toneladas de soja e a máxima chegando a 104 milhões e 700 mil toneladas da oleaginosa. Lembro de novo que em dezembro o dado era de 102 milhões de toneladas. Se esses números forem realmente confirmados, teremos aqui uma situação na qual os números seriam realmente muito próximos do que a Conab apresentou. A Conab apresentou 103 milhões e 770 mil toneladas de produção no Brasil e se o Departamento de Agricultura trouxer 103 milhões e 300 mil, até um pouco mais do que isso, estaria muito alinhado com aquilo que foi apresentado pela estatal brasileira. Mas não é só isso que será apresentado, evidentemente. Esse relatório de oferta e demanda, ele traz a situação internacional. Então, algo que deve se mexer bastante é a produção e também os estoques internacionais de soja. E é sobre esses estoques internacionais de soja que eu falo agora. Deve ter mudança? Pelo menos os operadores de mercado esperam que sim, mas seria uma mudança muito pequena. Veja só os dados. Comigo, nós temos aqui os dados em relação aos estoques internacionais de soja, expectativa para esta quinta-feira. Relatório será apresentado às 15 horas. Observe que a mudança, se vier, vem pequena. As duas colunas verdes mostram a mínima e a máxima esperada para o dia de hoje. A mínima de 79 milhões e 600 mil toneladas, máxima de 84 milhões e 800 mil toneladas da oleaginosa. Agora, na cor vermelha, nós temos a média e também o número apresentado em dezembro. Então, a média esperada para a divulgação de hoje é de 82 milhões e 500 mil toneladas. Em dezembro, foi apresentado 82 milhões e 900 mil. Portanto, se confirmar a expectativa do mercado, serão 400 mil toneladas a menos sendo apresentadas nesta quinta-feira pelo relatório de oferta e demanda. Esse é um dado importante porque nós temos aí uma situação de ligeira redução, uma redução aí na ordem de 400 mil toneladas de soja pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Agora vamos, já que falei de estoque, vamos ver como é que ficam os estoques americanos, porque há uma expectativa que a safra americana, olha só o número que eu vou falar agora, a média esperada é de 119 milhões e 200 mil toneladas de soja.
muito mais soja nos Estados Unidos, já estava em 118 milhões e 720 mil na expectativa apresentada em dezembro e agora deve chegar a mais de 119 milhões de toneladas. Só que os estoques, por conta da forte demanda que se abateu sobre a safra norte-americana, deve haver uma redução. Essa redução esperada desde o mês passado acabou não sendo confirmada e agora sim se tem quase certeza que isso deve acontecer. Vamos ver os números então? Números dos estoques para os Estados Unidos, números esperados para hoje, mínima e máxima nas cores verdes, mínima de 11 milhões e 880 mil toneladas esperada, 14 milhões e 10 mil é a máxima esperada pelos operadores de mercado para o dia de hoje. A média é de 12 milhões 740 mil toneladas e é o que deve acontecer. Em dezembro, o dado apresentado era de 13 milhões e 60 mil toneladas. Então, nós teríamos aqui uma redução de exatamente 300 mil toneladas na expectativa de estoque dos Estados Unidos. Apesar dessa redução, é importante ressaltar aqui que na temporada 15-16 os estoques de passagem foram de 5 milhões 360 mil toneladas. Então, em qualquer circunstância aqui, fica em torno de 100%, mais de 100% superior os estoques norte-americanos de soja. Então, dados esperados para hoje, portanto, você que acompanha a programação do Canal do Boi, do Agricultura BR, na tarde de hoje, a partir das 17 horas e 20 minutos, você tem todos os dados, confirmação desse relatório, o que acontece e quais são os efeitos dele sobre o mercado. Você vai acompanhar comigo aqui os destaques para os principais países produtores e para o cenário internacional da soja.